Olá, meus amigos do ESO Educacional, professor Norberto na área, desta feita para falarmos sobre a Fundação Casa Antiga FEBEM, onde são acolhidos os ditos menores infratores, na realidade, adolescentes. Minha experiência profissional em relação ao contato a essa instituição inicialmente se deu no começo da década de 90, quando ali atuávamos, né, junto a essa instituição, na qualidade de integrantes do Complexo Carandiru, fazíamos o policiamento de guardas e, por vezes, tivemos ali que remanejar policiais para um contato, digamos, ali mais próximo, junto a esses menores, notadamente numa fase de transição de estabelecimento, digamos assim, educacional de um órgão para outro. Então, tive esse contato inicial no início de 90. Posteriormente, no batalhão de choque da Polícia Militar, lamentavelmente fomos acionados para restabelecer a ordem dentro desse instituto, dessa fundação, por assim dizer, e posteriormente, como professor acadêmico, fizemos algumas visitas à Fundação Casa. Beleza? Primeiramente, temos que dizer que essa Fundação Casa, né, antiga FEBEM, já já nós vamos fazer um histórico a respeito dela, ela se destina a princípio a menores infratores. Só que essa colocação menores já é errado, não é verdade? Hoje, quando se fala em menores, entre aspas, estamos nos referindo a crianças e adolescentes. Crianças de 0 a 12 anos de idade incompletos, adolescentes de 12 anos completos a 18 incompletos, e temos ainda a figura dos menores adultos, que vai dos 18 anos incompletos até os 21 anos incompletos, porque eventualmente um adolescente de 17 anos pode ser preso praticando um ato infracional, será aplicado a ele a sanção de 3 anos de internação, então ele vai dos 17, quase 18 anos, até os quase 21 anos, eventualmente internado na Fundação Casa, na qualidade, como se chama, de menor adulto. Menor adulto é esse adolescente que praticou ato infracional, foi submetido a uma sanção de internação e lá ficou quase até completar 21 anos de idade, que o limite são 3 anos. Ok? Também é importante salientarmos desde já que menores, né, crianças e adolescentes, não praticam infrações penais, não cometem crimes nem contravenções, eles praticam atos infracionais. Então, ao invés de dizer que Joãozinho cometeu o crime de homicídio, você vai dizer que Joãozinho praticou um ato infracional de homicídio, beleza? Eles cometem atos infracionais. Menores, vamos usar essa designação para ficar mais acessível, assim, para não falar criança e adolescente. Menores cometem atos infracionais, menores não são presos em flagrante, eles são apreendidos em flagrante, não se instaura inquérito policial em desfavor de menor, o que se instaura são sindicâncias. O menor não é indiciado, o menor ele é sindicado. Lembrando que, naquilo que diz respeito à internação, essa só é aplicável para adolescentes. Não existe previsibilidade de internação para crianças de 0 a 12 anos incompletos. Beleza? Então, feitas essas considerações iniciais, né, com relação à inclusão do menor, crianças e adolescentes, dentro do nosso ordenamento jurídico e em face das condutas por eles perpetradas, agora sim, vamos começar a discorrer um pouco sobre a Fundação Casa, a antiga FEBEM, os seus primórdios, beleza? Então acompanhe-me numa leitura rápida desse material de apoio e depois nós vamos aí passar para você um pouco da nossa experiência na área. Ok? Muito bem. Ah, que beleza, professor. A Fundação Casa, sim, mas as origens, né, são bem antigas. Então veja aqui uma rápida leitura, meu amigo, e a gente contemporiza em cima dela. É antigo o problema de gestão relacionado aos menores em situação de risco. Meu amigo, no Brasil realmente é uma coisa a se pensar, né?
Aqui, o menor de 18 anos ele é considerado inimputável, não é verdade? E o grande problema dessa inimputabilidade tem a ver com a quantidade de sanção imposta ao menor quando se fala em termos de restrição de liberdade. Então, um menino de 17 anos, 11 meses e 29 dias, se matar uma pessoa, ele comete um ato infracional de homicídio. E o máximo que ele poderá ficar internado são 3 anos. 17 anos, 11 meses e 29 dias, na verdade. Agora, o que causa estranheza a todos nós é que, com 16 anos, o adolescente tem capacidade de escolher o seu representante legal em termos de presidente, governador, senador, deputado, prefeito. Mas, com 16 anos, ele ainda não tem discernimento para saber se comete ou não um crime. Então, essa é uma das discrepâncias, né, que permeiam o nosso ordenamento jurídico em face dessas circunstâncias. Diferentemente de outros países. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, quem vai dizer se o indivíduo, quando comete ali o homicídio, no caso menor de 18 anos, deve ou não ser considerado como adulto, é o próprio corpo de jurados. É lá que o pessoal vai entender se é o caso ou não de considerado como adulto. Aqui já se parte da premissa desse critério biológico que menor de 18 anos de idade não comete crime e ponto final. E coisas que precisam ser, obviamente, readequadas em razão de uma realidade que a gente vive hoje em dia. Não podemos esquecer que o menor de 20 anos atrás é diferente do menor de hoje. A capacidade de maturação, de discernimento, de compreensão entre o certo e o errado modificou-se com certeza, né? Hoje a maturidade vem muito antes. Então não se trata aqui de querer prejudicar o menor de idade, longe disso. A gente sabe que há possibilidade sim de recuperação desse jovem, mas também o que não pode pairar é essa sensação de impunidade quando o ato infracional é perpetrado por um menor de idade, beleza? Muito bem. Atualmente é utilizada a chamada doutrina de proteção integral, instituída pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90, que surgiu lá na época do governo Collor. Diga-se de passagem que esse ECA, como assim é chamado, ele é prestigiado internacionalmente. É reconhecido como um dos melhores diplomas legais que tratam do assunto da menoridade. O grande problema que se verifica é a efetiva implementação correta desse dispositivo legal. Quando eu digo implementação correta, significa, de fato, criar-se estruturas capazes de ressocializar o jovem. Esse é o grande problema, beleza? Ou seja, trocando em miúdos, muita informação, muita legislação, pouca aplicação prática. Continuando, a doutrina aponta que, historicamente, primeira medida de proteção a crianças e adolescentes decorreu do artigo 18 da Constituição do Império. Já faz muito tempo isso daí. Que teve a seguinte redação: a escrava, durante a prenhez e passado o terceiro mês, não será obrigada a serviços violentos e aturados. No 8º mês, só será ocupada em casa. Depois do parto, terá um mês de convalescença e, passado este, durante um ano, não trabalhará longe da cria. Meu Deus do céu. Só colocamos isso, obviamente, né, afastando, lógico, esse tipo de interpretação da época, que era julgado adequado, que hoje é uma verdadeira excrescência, a escravidão, mas veja-se que já se havia minimamente um primeiro contato, digamos assim, ou uma primeira preocupação em relação ao menor. Muito bem, o passo seguinte foi a edição da Lei do Ventre Livre, em 1871, que permitiu a criação do primeiro sistema de atendimento à criança e ao adolescente. Se hoje já é precário, você imagine a época, se bem que a realidade é outra.
Com a abolição da escravatura em 88, houve um incremento no número de crianças e adolescentes expostos à situação de risco, o que levou a criar-se a roda dos expostos para substituir o aprisionamento dos menores no mesmo espaço físico que os adultos. E essa roda dos expostos, na verdade, ela se destinava, num primeiro momento, para fins de adoção. E haviam grandes sistemas, digamos assim, de caridade, comandados pela Igreja Católica nesse contexto, ok? Mas longe disso resolver o problema das eventuais infrações penais ou atos infracionais, como você quiser. Criou-se a Casa dos Expostos para acolhimento desses menores, dando enfoque mais ao plano assistencial do que ao punitivo. Muito bem, agora já estamos chegando na atualidade. E olha lá, a grande virada nas políticas relativas aos menores foi a instituição da antiga FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, em dezembro de 64, com base no então vigente Código de Menores. Então já estamos aí no próprio período da Revolução, não é verdade? O golpe de 64, plena ditadura. No plano estadual, estabeleceu-se a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, FEBEM, era a FUNABEM Nacional, FEBEM Estadual, que atendia menores carentes e infratores. E com a edição do atual Estatuto da Criança e do Adolescente, a FEBEM passou a acolher apenas adolescentes em conflito com a lei. Então, é muito interessante que você entenda isso. O ECA, em termos de sanção a ser aplicadas aos menores, criou dois grandes grupos, digamos assim, de medidas, as chamadas medidas de proteção, essas aplicáveis exclusivamente para crianças, e algumas delas, dessas medidas de proteção extensivas aos adolescentes, não todas elas, e as chamadas medidas socioeducativas. Essas sim, exclusivamente aplicáveis aos adolescentes. Volto a dizer que não há previsão de internação, restrição de liberdade para crianças. E, no entanto, é sobejo, é notório, é do conhecimento que, lamentavelmente, crianças de 11 anos já praticaram crimes de roubos, já praticaram crimes de homicídio e por aí vai, não é verdade? Muito bem. Continuando, a Fundação Casa, Centro de Atendimento Socioeducativo Adolescente, é uma instituição vinculada à Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, tem como objetivo aplicar medidas socioeducativas de acordo com as diretrizes e normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Gente, existem várias medidas socioeducativas. A mais grave de todas elas, obviamente, é a internação, que não pode ultrapassar o prazo de 3 anos. Obviamente que essa internação decorre de uma sentença transitada em julgado que ocorre ou transcorre na vara da infância e juventude, ok? E é grande a incidência lá de menores submetidos a essa internação. Mas existem outras medidas socioeducativas, medidas de semiliberdade, por exemplo, regime de semiliberdade. Existe a possibilidade de obrigatoriedade de frequência em escolas com controle, existe a possibilidade de internação em estabelecimento ambulatorial para aqueles que apresentam algum tipo de dependência química, existe a possibilidade de prestação de serviços comunitários, enfim, existe uma série, digamos assim, de medidas socioeducativas que ficam a cargo da Fundação Casa como decorrência de uma sentença judicial. Ok? Muito bom. A Fundação Casa presta assistência a jovens de 12 a 21 anos, então não esqueça que existem os adolescentes de 12 anos completos a 18 anos incompletos e existe a figura dos menores adultos de 18 anos incompletos a 21 anos incompletos. O menor adulto, como eu já falei, é aquele
menor, vamos usar esse tipo de interpretação, que porventura tenha praticado um ato infracional enquanto tinha 17 anos, vai ser julgado, vai sofrer a sanção, e se ele não tinha 18 anos ainda, tinha 17 anos, e o máximo de internação são 3 anos, ele vai barrar nesse período de 17 até quase 21 anos de idade. Apesar de estar expresso aí 21, o menor adulto vai desses 17 anos, 17 anos, 11 meses, 29 dias, até 20 anos, 11 meses e 29 dias, quase esbarrando aí nesses 21 anos de idade. Interessante, já que estamos falando aqui em termos de idade, saber, professor, a partir de que momento o menor completa 18 anos de idade? Qual é, cronologicamente falando, esse momento? Por exemplo, se hoje ele praticou um ato infracional, Juquinha, hoje, vamos imaginar que hoje seja o dia 1º. Hoje ele praticou um ato infracional às 23 horas e 30 minutos. Praticou um homicídio e fugiu. Mas amanhã Juquinha foi preso, foi localizado. E aí, ele cometeu um crime ou cometeu um ato infracional? Então, com base na teoria da atividade do Código Penal Brasileiro, subsidiário às demais normas, nos termos do artigo 4º desse código, o que interessa para o tempo do crime, lembre-se que tempus regit actum, é o momento em que houve a ação ou omissão criminosa, independente do momento do resultado. Então, se hoje ele praticou o homicídio e era menor de idade, e amanhã ele foi localizado e detido, na verdade ele praticou ato infracional. O que interessa é a data em que houve a ação ou omissão. E, curiosamente, professor, a partir de que horas o menor completa 18 anos de idade, cronologicamente falando? A corrente majoritária entende que sempre a partir das 0 horas do dia em que ele completa aniversário, automaticamente já se computa mais um ano de vida. Então, se, por exemplo, o Juquinha nasceu às 10 horas da manhã, e amanhã, cronologicamente, às 10 horas ele completaria 18 anos, às 0 horas de amanhã ou à meia-noite de hoje, computa-se mais um ano de vida. Não precisa esperar chegar às 10 horas da manhã, propriamente dito, para essa caracterização. Beleza? Muito bom. Então, como estávamos falando, nos termos do segundo parágrafo aí, assim a Fundação Casa presta assistência a jovens de 12 a 21 anos incompletos no estado de São Paulo. Eles são inseridos nas medidas socioeducativas de privação de liberdade, internação, existe a possibilidade de semi-liberdade, existe a chamada liberdade assistida também, dentre outras medidas pelas quais nós já falamos. Essas medidas, sempre determinadas pelo Poder Judiciário e sempre também sob a fiscalização do representante do Ministério Público, não podemos esquecer disso, é o custos legis, são aplicadas de acordo com o ato infracional e a idade dos adolescentes. Muito bem. Sua formação decorreu da Lei Estadual 12.469 de 2016. Então você veja que quando eu disse que na década de 90 nós fomos obrigados a intervir, à época nessa instituição, não era a Fundação Casa, era o antigo FEBEM ainda, que posteriormente foi batizada com esse nome. Logicamente que não se tratou pura e simplesmente de um batismo, de uma modificação de nome, mas houve toda uma reestruturação orgânica nessa instituição, nessa fundação, notadamente não só no aspecto arquitetônico, mas também na formação dos profissionais que têm contato direto com esse tipo de pessoas, ok? Muito bem, o novo modelo apresentou muitos avanços, como a queda expressiva nas taxas de reincidência e na ocorrência de rebeliões. Veja-se que em 2006, na época da antiga FEBEM, 29% dos jovens em internação reincidiam.
Em 2015, a taxa caiu para cerca de 15%. As rebeliões caíram de 80 ocorrências em 2003 para apenas uma em 2009. O problema dos menores de idade e a prática do chamado ato infracional, ele é muito antigo. Não resta dúvida que não se trata aqui de adotar uma medida, digamos assim, puramente saneadora. Pega o menor, abaixa a menoridade penal, põe para cumprir pena junto com um maior de idade. Óbvio, essa não é a interpretação terraplanista. Está muito na moda agora esse termo, na verdade, mas uma coisa é certa, não podemos considerar mais alguém na casa dos seus 16, 17 anos de idade, dentro de um mesmo nível, digamos assim, de raciocínio, de discernimento daquele que tem 12 anos de idade. Minimamente, entendo não só eu, mas uma grande quantidade aí de operadores do direito e principalmente parlamentares, que minimamente com 16 anos de idade, hoje a pessoa tem pleno discernimento, digamos assim, da prática do ato ilícito. Eu volto a dizer, se com 16 anos a pessoa pode votar, é um contrassenso, é um dissenso dizer que com 16 anos essa pessoa não pode ter minimamente conhecimento do que é uma responsabilização penal, uma prática de crime. Então, hoje está uma batalha. Aqui no Brasil, como você sabe, são sempre momentos políticos, é oportunismo político, é a melhor palavra por assim dizer. Sempre que ocorre algum tipo de ocorrência de vulto, isso aí é massacrado na mídia. Então eu me recordo que há tempos atrás houve casos assim terríveis envolvendo menores e se preocupou, houve uma corrida, digamos assim, para a aprovação de um projeto de lei que reduzisse a menoridade penal. Um dos casos clássicos, emblemáticos, foi o caso de Champinha, aquele menor de idade que aqui, à época dos fatos, matou um casal, uma menina adolescente, matou e estuprou a moça e também o seu namorado na região de Embu. Quer dizer, um duplo homicídio, mais várias práticas de estupro, e a sanção final para o Champinha ficou em termos de 3 anos de internação. Champinha só não saiu do sistema, digamos assim, da Fundação Casa. Por quê? Porque após ter cumprido os 3 anos de internação, passar da condição de menor para maior de idade na Fundação Casa, constatou-se que ele teria problemas de caráter psicológico. Então, hoje, Champinha ainda se encontra internado não em razão de pena decorrente de crime, mas por um caso de inimputabilidade penal decorrente de problemas mentais, entendeu? Então, isso foi um momento, né, que causou uma grande comoção nacional, mas não podemos esquecer que vários menores infratores continuam praticando crimes graves, crimes hediondos, não só o homicídio, mas também estupros, crimes de tráfico de drogas e outros mais de grande matiz, integrando organizações criminosas, e sempre eles são preferidos, digamos assim, por esses modais criminosos, justamente em razão da sua inimputabilidade e a pouca sanção aplicável em termos de restrição de liberdade. Então hoje é uma batalha isso daí. Então sempre tem gente que vai no sentido contrário. Não, eu volto a dizer, a ideia não é pegar um menor de 16 anos de idade, caso houvesse a redução penal, e colocar numa sala junto com um cara de 30 anos. É óbvio que não. Essas pessoas, esses menores, em razão dessa pouca idade, têm chance sim de serem reabilitados por meio de bons mecanismos ou boas doutrinas, disciplinas, técnicas de formação, uma boa assistência psicológica, profissional, por que não até mesmo religiosa, fundacional, assistencial, no sentido de recuperar essa pessoa, uma vez que a vida está começando para elas ainda.
Então, erra esse pessoal, quando se discute sobre o problema de minoridade, a dizer que vão ser todos colocados no mesmo balaio. Lógico que não teria cabimento um negócio dessa natureza, mas é uma ideia que tem que ser amadurecida e rápido. Então é mais um problema que o nosso Congresso Nacional se depara e posterga, né? Quer dizer, volto a dizer, quem sofre na ponta final da linha somos nós, cidadãos de bem, que via de regra somos vítimas desses infratores. Ok, meus queridos, muito bem. Queria acrescentar o seguinte: vamos analisar agora a forma de gestão da Fundação Casa, a partir de regras estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e vamos cuidar dessas chamadas entidades de atendimento e quais são essas medidas aplicáveis aos menores de idade. Volto a dizer, o grande foco aqui da Fundação Casa é efetivamente o aspecto da internação dessas chamadas medidas socioeducativas aplicadas exclusivamente aos adolescentes. Aplicam-se aos adolescentes algumas das medidas de proteção extensivas aos menores, algumas delas, né? Não todas, mas o foco aqui são essas medidas chamadas de socioeducativas. Ok? Então vamos começar aqui a discorrer sobre algumas dessas atividades. Muito bom. Veja o que diz o artigo 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos, medidas de proteção, medidas socioeducativas destinados a crianças e adolescentes em regime de, inciso 1º, orientação e apoio sociofamiliar. Então existe essa necessidade de se verificar como vive o menor de idade, o seu núcleo familiar, o que tristemente, né, se constata que normalmente o infrator, o menor infrator, ele deriva ou ele é que surge de lares desestabilizados. Isso não é uma regra absoluta, mas é notório se constatar que o menor infrator decorre de famílias que têm, digamos assim, problemas relacionados com a justiça. Ou o pai tem antecedentes criminais, ou a mãe também o tem, ou ambos os têm. Isso não é uma regra, pelo amor de Deus. Um dia eu fui mal interpretado nesse sentido. Eu não quis dizer, né, não é óbvio, isso não tem lógica nenhuma, que um filho de um criminoso necessariamente será criminoso. É óbvio que não, mas existe uma grande incidência estatística nesse sentido, que o filho de uma família desajustada com problemas penais, a tendência é que também ele enverede por esse caminho. Isso não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade estatística, por assim dizer, justamente pela falta de apoio, pela falta de amparo que ele teve nesse período inicial da sua vida, certo? Muito bem. Outra colocação é o apoio socioeducativo em meio aberto. E esse apoio socioeducativo busca efetivamente integrar o menor a atividades sociais. Então, esses clubes, eventualmente, esses centros onde existem esses programas esportivos, educacionais, artísticos, culturais, os próprios CELs são muito relevantes nesse momento. É manter a mente do jovem ocupada com coisas boas, produtivas, desviando eventualmente a ociosidade dele para outros fins, digamos assim, nada condizentes com a sociedade. Quer dizer, ocupar a pessoa, a figura, a imagem, o indivíduo, enquanto jovem, enquanto criança e adolescente, com o seu crescimento, o seu desenvolvimento psicológico, cultural, educacional,
porque a ociosidade leva impreterivelmente ao caminho do crime, isso é fato. Beleza? Também, terceira possibilidade, colocação familiar. Então, meu amigo, eventualmente a colocação em famílias substitutas é uma opção. Obviamente que essa medida não se aplica a adolescentes, é tão somente para aqueles que se encontram na condição de crianças. Beleza? O inciso quarto, a figura do acolhimento institucional, essa também é admissível, certo? Ou seja, ficar lá momentaneamente sob os cuidados da Fundação Casa. Existem outros grandes núcleos, digamos assim, também de acolhimento para crianças e adolescentes, era o que eu queria dizer no momento. Então, meus queridos, segura essa ponta que já já nós vamos dar continuidade a esse tema relevante relacionado à Fundação Casa e à problemática das crianças e adolescentes com desvios de comportamento no Brasil. Tamo junto! Um abraço.